Nós vimos ontem, ele cresce e nós não podemos olhar para a... Só para tentar lembrar, né? Olhar para a fruta. Olhar demais para a fruta, ela... E aí nós crescemos e Deus diminui. Precisamos aprender a olhar para Deus. Precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos aprender a andar no Espírito. Andar no Espírito não é apenas, como poderia dizer assim, um benefício que o Senhor nos deu. Mas andar no Espírito, eu entendo e considero qualquer coisa que alguém pense em contrário normal. Eu considero uma obrigação, um chamado, é algo que nós precisamos como cristãos. Precisamos como cristãos. E isso produz efeitos em nossas vidas. Isso produz resultados em nossas vidas. Quando o homem interior, quando ele fala homem interior, não é o seu entendimento, não é o seu sentimento, não é a sua emoção, mas é o seu espírito, né? Então, se eu fosse localizar isso no nosso corpo, seria mais ou menos aqui: o espírito, a alma e o entendimento. Então, andar no espírito não é pensar, andar no espírito não é sentir, andar no espírito é ser dependente de Deus. Ser uma pessoa que anda no espírito é ser uma pessoa que se submete à vontade do Espírito Santo. Esse é um desejo de Deus para nós. Todo cristão, na minha opinião, tem esse chamado. Eu sempre brinco, eu falo assim: todas as disposições em contrário. Se alguém pensa diferente, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu entendo que essa é a nossa obrigação. Esse é o nosso compromisso. Nosso compromisso de acordar cedo antes de qualquer coisa e entregar a sua primícia do tempo a Deus. A Bíblia diz assim: a primícia, ela santifica todo o resto. Então, se você entrega a primícia para Deus, a primícia do seu dia, todo o seu dia fica santificado. Seguindo o princípio, seguindo a ideia de Deus, não a minha ideia, nem a sua ideia. Romanos diz isso, né? E não pense somente que eu tenho essa ideia de primícias, né? O pastor Luciano Subirá, outro dia, colocou uma matéria na internet muito interessante sobre primícias. Então, o que nós entendemos? Que nós precisamos entregar o nosso coração a Deus. Para quê? Para que Ele, em nós, assim dá certo. Assim as coisas acontecem. E como que Ele cresce? Ele cresce quando eu permito Ele crescer. Eu pego a minha vontade, subjugo e coloco ela debaixo. Ou daí, falando nisso, lembrei, irmão, pode economizar, porque vai ficar sem salário esse mês. Sou um cara que costuma cumprir promessa, irmão. Só quem estava de manhã sabe que não estava de noite aqui. Quem estava de manhã sabe o que eu estou falando. Então, veja só, o que nós queremos? O que nós desejamos? Nós desejamos ser uma bênção. Quem quer ser uma bênção aqui, diga amém. Quem quer ser assim um abençoador, diga glória a Deus. Quem quer desfrutar do melhor de Deus, diga aleluia. Então é isso que acontece. Quando você submete o seu coração, você permite que Deus domine sobre a sua vida, você vai conhecer mais Deus, vai entender mais Deus, você vai ver que as coisas que acontecem estão no controle das mãos de Deus. Nada foge do controle de Deus. Você crê nisso? Mesmo quando está ruim, Deus está no controle? Sim ou não? Mesmo quando está ruim, Deus está no controle. Agora, com o seu coração cheio do Espírito, você pequenininho, Deus gigante na sua vida, o que acontece? Você vai entender as coisas de Deus, que são maravilhosas demais, que
que o nosso entendimento, que a nossa alma não consegue entender. Quando você entra nesta dimensão, quando você percebe essa vida que o Senhor te chamou para viver, você não descola mais dela. Aí tem uma canção que eu acho muito legal, eu gosto muito, ela fala assim: aquele que experimenta os santos dos santos, ele não sabe viver sem estar lá. Ele não sabe viver. Irmãos, desde que eu comecei a orar de madrugada, eu não sei viver sem estar lá. Eu não sei viver sem acordar de madrugada e orar de madrugada. Mas é a minha experiência, você tem que ter a sua. Ninguém anda na fé do outro. Você pode andar na fé de Jesus, não na minha. Você pode até acreditar em mim, né? Mas você tem que gerar a sua fé. Você tem que produzir a sua fé. E essa fé é gerada quando você se submete ao Espírito, até o ponto de ser cheio dele, experimentar dele, transbordar dele, porque essa é a vontade dele. Tem um texto que diz lá em Atos 1, se não me engano, no verso 4. Eu só vou conferir aqui. Atos 1, 4. Ele diz assim, no verso 5, né? Começa no 4, mas vamos no 5. Porque João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo não é um evento na sua vida. Não é um evento na sua vida. Deixa eu tentar mostrar para você o que acontecia no Velho Testamento. O Velho Testamento é o seguinte: o cara, para entrar no templo, ele não podia entrar de qualquer jeito. Não é todo mundo aqui peca, amém? Tem alguém que não peca aqui? Se tiver, nós vamos fazer oração para você pecar, porque você, não, né, você nem devia estar aqui, que não peca mais, né? Então, tá lá. Todo mundo tem pecado. Para entrar no templo, o que ele tinha que fazer? Para poder chegar lá, oferecer um sacrifício a Deus, ele tinha que passar por um banho ritual, onde teoricamente ele seria limpo, ele seria imerso na água, ele ia mergulhar na água, e esse mergulho na água deveria ser algo permanente na sua vida. Só que não tinha como mergulhar na água e ficar lá debaixo da água. Por quê? Porque não tem condição, o cara tem que viver, não é isso? Amém? O cara tinha que viver. Então o mergulho era lá. Mergulhava, saía, sacrificava, fazia, né, todo o ritual dele diante de Deus, ia para casa. Só que ele pecava de novo. Tinha que ter outro banho ritual. Tinha que ter outro sacrifício. Tinha que matar outro bichinho. Se não tivesse dinheiro para comprar o bichinho, podia oferecer um pouco de farinha, né, um pouquinho de azeite, mas ele tinha que oferecer alguma coisa. Então, teoricamente, aquele banho ritual era para ele entender que ele precisava andar limpo. Limpo do quê? De sujeira do corpo? Não, do pecado. Ele mergulhava na água, ele era imerso na água. E agora, Jesus fala assim: porque vocês serão batizados com água, mas também serão batizados no Espírito Santo. E o que então ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim: vocês serão imersos no Espírito, só que agora é diferente. Não é mais como a água ritual. Não é mais como a água do Velho Testamento, onde a pessoa é imersa na água, sai e continua pecando. Porque agora você entra nele, você mergulha nele, você está imerso nele, para que ele possa revelar ao seu coração o que Deus quer para você. Como você vai obedecer a palavra. Como você vai viver o que você tem que viver. Então agora é como se nós mergulhássemos no Espírito e não saímos mais de lá, porque não tem água. Tem o quê? Tem o Espírito. Então quando ele fala assim, você vai ser batizado no Espírito, não é ir lá, dar um mergulho e sair e ficar fora do Espírito. Não, é você ir, mergulhar e permanecer completamente tomado pelo Espírito. Então ser batizado
né? Você pode associar com andar no Espírito, com depender do Espírito, com subjugar, colocar a sua vida debaixo do poder do Espírito Santo. Então, ele diz assim, aí está no texto ali, ó, Lucas 1,67. Seu pai Zacarias foi o quê? Cheio do Espírito Santo. Cheio. Então é como se ele tivesse mergulhado na presença do Espírito, tomado pela presença do Espírito. Algo começa a acontecer na sua vida. Ninguém fica indiferente. Alguém que entra na presença do Espírito, que mergulha na presença do Espírito, que entra no Santo dos Santos, não pode permanecer a mesma pessoa. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. E o que é que acontece aqui? Zacarias foi cheio do Espírito. Imediatamente após ser cheio do Espírito, porque eu sei que a letra está pequena, vou aumentar aqui. Ó, o que ele fez? Ele profetizou. O que é que ele profetizou? O que o Espírito Santo, no qual ele está imerso, mergulhado, tomado, envolto, falou ao seu coração. Convenceu o seu coração. Ministrou o seu coração. Agora, se você pega a função profética no Velho Testamento, a função profética no Velho Testamento era o quê? Vem cá, Ana. Eu gosto quando a pessoa fala assim, tipo, eu? Falei, não, tem outra Ana aqui. Tem, né? É você mesmo que eu quero. Então, a Ana, ela quer falar com Deus. Mas no Velho Testamento, a Ana não pode falar com Deus. Tem todo um processo. O que ela faz? Quem que apresenta a causa dela para Deus? Ela vem, coloca a causa dela nas mãos do profeta. O profeta vai lá, apresenta a causa dela diante de Deus, pega a resposta de Deus e traz a resposta para Ana. Amém? Você entendeu? Então, se ela não consegue ouvir o que Deus vai falar, alguém vai fazer essa função. Qual é a função? A função profética. Então, uma igreja profética é uma igreja que ouve a Deus. Uma igreja profética, uma igreja que escolheu andar na presença do Espírito. Uma igreja profética é uma igreja que entendeu o seu chamado. Porque aqui, meu irmão, aqui nós estamos falando que isso é para a igreja inteira. Não é para alguns. Não é, vamos dizer assim, o pastor, ele sabe profetizar. Deixa ele profetizar. Não. Isso aqui é para a igreja inteira. Quem é que pode ser cheio do Espírito aqui? Nossa, esse ânimo, cara, eu quase infarto de ver um ânimo desse jeito. Eu estou me esgoelando aqui. Não estou esgoelando. Tá. Quem é que pode ser cheio do Espírito aqui? Amém? Diga, eu posso ser cheio do Espírito. Agora você vai ser cheio do Espírito, porque para alguém tirar uma fotografia sua e você postar no Instagram. Olha, gente, eu estou cheio do Espírito. É para isso? Para que é então? Para você contar para os outros que você é cheio do Espírito. Não, gente, eu sou cheio do Espírito. É para isso? Não. Para que é então? Olha lá, está escrito lá. Para você o quê? Ter uma ação. Ter uma ação. Ele vai dizer assim, Atos 19:6, vai dizer assim, quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles, vamos lá, veio sobre eles quem? Depois que o Espírito Santo veio sobre eles, começaram a... Quando você começa a falar em línguas, algo vai acontecer. Não fica normal, é isso que eu quero que você entenda. Não fica normal. Receber o Espírito, começar a orar em línguas, e depois eles o quê? Profetizar. Por que profetizar?
Porque alguém precisa que a sua causa, que foi apresentada a Deus não sei quando e não sei de que maneira, agora receba uma resposta, receba um entusiasmo, uma inspiração, uma força, um ânimo. Então quem vai fazer isso? Vamos chamar o Amós para ser pastor aqui na igreja junto com a gente, né? Sim ou não? Como é que nós vamos fazer então? Vamos o quê? Ser? De quem? Para que nós na sequência façamos o quê? Tá, mas se não for menos de você e mais de Deus, então isso não vai acontecer. E nós queremos ser uma igreja que faz a diferença. Queremos ser uma igreja profética, não é só para que possamos, olha, está vendo como eu profetizo? Não, você profetiza ou não, interessa aqui que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Interessa aqui que nós estamos fazendo aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Seja cheio do Espírito. Eu vou mergulhar você no Espírito e fique aí, porque naquele banho do Velho Testamento o cara não tinha como ficar debaixo da água. Porque imagine, né? Vamos pensar assim, eu sei que você podia fazer uma piada com isso, não tem problema, mas imagina que você mergulhou alguém na piscina, está lá mergulhado na piscina, ele tem como pecar debaixo da piscina? Pensa os pecados normais, não tem como, está lá mergulhado na piscina, não tem como ele fazer bobagem, não tem como ele errar, não tem nem para que ele mentir. Por quê? Porque está lá debaixo da água. Mas imagine agora o mesmo mergulho da nossa vida, da sua vida, no Espírito. É como aquele cara mergulhado na água, onde o Espírito é tão intenso em você, que você não consegue pecar. Não é que você nunca mais vai ter pecado, é que você vai entender o coração de Deus, você vai entender a vontade de Deus, você vai entender o que Deus deseja para a sua vida. Eu sempre falo aqui, irmão, falo assim, olha, irmão, de boa, eu já tive problema com isso, hoje eu não tenho nenhum probleminha com isso, fique muito em paz com isso. Eu falo assim, pastor, eu bebo um gole. Bebe um gole não, bebe tu, se tem vontade de beber, porque você tem vontade de beber, bebe. Assim funciona. Se tem vontade de orar, ore, meu filho, ore, até você sentir a presença de Deus. Porque assim que funciona. Imagina pecar pela metade. Nem pecar direito, pecar só metade. Diz a história que o pastor um dia, né, todo chateado da vida, falou assim, já que minha vida está tão ruim, eu vou pecar. Diz que ele foi numa boate que tinha umas dançarinas e começou a dar uma olhada para a dançarina lá. E ele já estava injuriado da vida. Eu falei assim, eu não presto para nada, nem para ser pastor, minha vida está uma bagunça, meu casamento, eu vou pecar. Foi lá numa boate, começou a paquerar a dançarina. E a dançarina paquerando ele paquerando a dançarina paquerando ele. Acabou a dança, ela botou um manto por cima, foi lá, sentou na mesa. Quando ela sentou na mesa, ela começou a chorar, falou assim, pastor, ainda bem que o senhor veio aqui. Ele falou assim, rapaz, nem para pecar eu presto. Nem para pecar. Você entendeu? Cara, quando você está cheio do Espírito, não adianta. Não é que as coisas vão ficar 100% boas na sua vida, mas é que as pessoas vão olhar para você e vão ter esperança. Vão olhar para você e falar assim, ei, você tem uma palavra para mim. Ei, você pode falar algo para mim. Não é o problema que você vive que te tira da condição de ser um abençoador. Amém? Amém? Então, eu posso estar vivendo um problema, eu posso estar vivendo uma briga em casa, eu posso estar vivendo um problema financeiro, eu posso estar vivendo um problema de saúde. Isso não impede que eu ore pelas pessoas, isso não impede que eu pregue o Evangelho, isso não impede que eu profetize na vida das pessoas. Cara, isso é tremendo. Isso é tremendo.
Ó, você viu? Amanhã eu vou pregar, vou te dar uma chance, irmão, porque eu tenho um coração de misericórdia, filho. Quarta-feira, se você quiser colocar esse troço, que não tem problema, mas amanhã é a tua chance, tá? Tá sabendo, irmão? Tá reprometendo a mesma coisa, tá? Então, ser cheio, orou em línguas, foi cheio, começou a profetizar. Mas eu tenho que olhar para alguém e tenho que amar alguém. E se eu amar alguém, eu vou querer o melhor de Deus para a vida dela. Então eu vou lá em Deus, pego a informação de Deus e trago para essa pessoa. Mas para você amar pessoas, vai ser menos de você e mais de Deus. Impossível. Impossível. Vamos pensar, eu gosto muito do Amós, vocês sabem disso, né? Mas vamos pensar, só um exemplo. Vamos dizer que o Amós tem uma vida revirada no avesso. Tudo estrambelhado, a vida dele um regaço. Ele continua pregando e profetizando. O problema é chegar naquele dia. Falei assim, cara, não te conheço. Mas profetizei em teu nome. Falei assim, tudo bem. As pessoas foram alcançadas porque se você não falasse, uma pedra falava. Mas isso não quer dizer que eu concordo com a sua atitude. Isso não quer dizer que eu concorde com o seu comportamento. Isso não quer dizer que pelo fato de Deus te usar, que você é aprovado por mim. Você está me entendendo? Diga amém. Com a minha e a sua função. Mergulha no Espírito. Vá até Deus. Porque tem que ser menos de você e mais de Deus. Pega o que Ele tem e traz e entrega para alguém. Nós precisamos ser uma igreja profética. Nós precisamos, nesse ano, aprender a fluir profeticamente. Irmão, se você não tem essa vibe, fala assim, cara, eu não tenho, você sabe o que você fala assim, escolha uma pessoa. Escolha, eu desafio você, é que a gente não vai fazer isso hoje, porque está com 600 casos, aí a gente vai dar uma maneirada, mas a minha vontade era fazer. Escolha alguém aqui, vá lá, diga assim, cara, Deus te ama, dê um abraço e um beijo nessa pessoa, e você vê o que acontece. Profetizar não é só liberar palavras, profetizar uma atitude, se é assim que Deus quer te conduzir, que impacta a vida de alguém. Você traz o que Deus está falando, entrega para alguém, seja por uma palavra, seja por uma atitude, seja por uma oferta, não sei o que Deus quer fazer. Qual a minha e a sua função? Ele, nós, e desse tamanho nós vamos na presença de quem? Quem está em nós? Ele revela as coisas de Deus. E eu faço o que? Eu trago para alguém. Essa é uma igreja profética. Você só não é profeta se você não quiser. Só se você não quiser. Mas se você quiser, você já é. Pastor, mas eu não tenho essa unção. Querido, se o Espírito Santo habita em você, você já tem. Você já tem. Pastor, não estou acostumado com isso. Começa a se acostumar. Começa a levantar cedo. Começa a pagar um preço. Falar nisso, tem live já às 5 horas da manhã, quem quiser, né? Vi a Lecil hoje cedo lá. Falei assim, imaginei você Lecil na frente do forno com esse calor. Fiquei imaginando, né? Quantos litros d'água você deve tomar pela manhã. Fiquei imaginando que estava muito quente hoje cedo, né? Então aprenda a negar a sua cama. Sabe aquele travesseiro maravilhoso que você tem? Sabe, Adonis? Nega que troço, ela fala assim, te repreendo em nome de Jesus. É um jeito, cara, que funciona. Vai orar, sai da cama. Eu vou confessar meu pecado. Domingo eu abri a live 5 horas da manhã, só que eu tinha ido dormir 3h15. Fui dormir 3h15. Acordei às 5. Eu vi, estava só Nilceia. Eu consegui ver até 5h20.
Você entrou também ou não? Eu ronquei ou não? Ronquei? Só uma musiquinha. Irmão, eu falo assim, irmão, eu não prometi, nunca prometi para ninguém que eu não ia dormir na live. Acho que é a terceira vez que eu durmo. Cara, mas estava com muito sono, não tinha jeito, não ia aguentar. Mas pelo menos eu comecei. Hoje você estava mais tranquilo, né? Vim aqui na igreja. Cara, faça isso. Fala para Deus assim, Deus, quem eu posso abençoar? Medite na palavra. Deus pode te dar um verso bíblico. Você chega, ministra a vida de alguém, fala de Deus para alguém. Isso vai te fazer muito bem. Você está entendendo? Diga amém. Diga assim, eu sou uma igreja profética. E querido, para ser profético tem que ser menos de você e mais de Deus. Se olhar para alguém e amar aquela pessoa. E desejar o melhor de Deus para aquela pessoa. E aí, claro, Deus vai te usar, filho. Deus vai te usar, Deus quer usar todo mundo aqui. Deus quer fazer uma revolução nessa cidade. Tem que usar alguém. Quem Ele vai usar? Quem Ele vai usar? Isso, vai usar você. Aonde você está? No seu ambiente de trabalho, no seu nicho, no seu lugar, na sua casa, na sua vizinhança, eu não sei. Basta você querer ser usado. Menos de você, mais de Deus. Mas tem que querer. Lembra ontem? Né? Que é Isaías 1:19. Só vou conferir aqui que eu citei ontem, mas não... Isaías 1:19. Ele diz assim, na versão em inglês é legal que ele diz assim, se você está sedento, desejoso e obediente, você come as boas coisas dessa terra. Tá? Não está lá não, eu estou lendo aqui, que eu mudei aqui, só né? Mas é Isaías 1:19. Ele diz assim, tem que desejar, tem que ter expectativa, tem que querer. Cara, eu desejo Deus, eu tenho anseio por Deus, eu tenho fome de Deus, eu vou atrás de Deus. Até a minha fome ser saciada e eu experimentar e ver o quanto Deus é maravilhoso. Nós temos que nos acostumar a orar. Nós temos que nos acostumar, porque se eu saio da cama cedo que eu falo, irmão, acorda 15 minutos antes, meia hora antes, 1 hora antes, depende da sua sede, depende da sua fome, mas acorda antes, né? Sai da cama, não sei, eu não consigo orar deitado. Se eu for orar deitado é só já dormi, não consigo, impossível, então tem que sair da cama, né? Levanta a cama, sai lá, começa a orar. Começa a ter uma vida com Deus, tenha sede de Deus, tenha fome de Deus, tenha desejo da presença dEle, tenha expectativa na presença dEle. Eu hoje não consigo imaginar como uma pessoa consegue viver uma vida cristã sem ter fome de Deus, sem ter essa expectativa, sem ter essa sede, essa coisa assim, cara. Você está me entendendo? Diga amém. Faz tempo que eu não... Eu tenho um aviãozinho, mas faz tempo que eu não voo com ele. Mas, cara, aquele negócio do avião é assim. Você pensa que tem problema no coração, não pode pilotar aquele negócio. Então você está lá com o controle remoto na mão, aí você acelera, faz assim, bem. Quando ele faz bem, cara, ele dispara, ele sai. Irmão, o mesmo tanto que o avião dispara, o teu coração também dispara. E aí você põe no ar, e você fica, aí o coração alivia. Aí tem que pousar, o que está lá em cima tem que descer, do jeito certo, né, irmão? Não do jeito errado. Aí começa aquela tensão, começa aquela expectativa. Quando o avião pousa, você fala, ai, cara, aleluia, glória a Deus. Tem que ser assim com Deus. A expectativa de ir para a presença dEle, o coração pulsando. Aí você está lá, desfruta. Aí chega aquele momento, fala assim, ó Deus, amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Mas esse dia todo, quero ainda manter o nível, quero manter essa conexão. Você está me entendendo? Diga amém. Menos de você. E você vai ver o mês de maio ser uma bênção na sua vida. Completamente transformador. Uma paz
algo sem igual sobre a sua vida. Amém?